Olá, eu sou Gila Brandão e essa é a jornada gratuita de Pedagogia Sistêmica. Nós teremos 3 encontros onde nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o nosso conhecimento no que é pedagogia sistêmica, quais são aí as suas diretrizes, as suas grandes diretrizes e o que a pedagogia sistêmica traz para nós a respeito do nosso olhar sobre o aluno e suas dificuldades de aprendizagem e sobre a rotina dos professores, os seus emaranhamentos com excesso de trabalho, processo de adoecimento. Nós vamos ampliar o nosso olhar sobre essa visão e perceber os panos de fundo que estão por trás das dinâmicas que se apresentam na escola. Que alegria ter vocês aqui, a minha tela já está super cheia, tem 2 lâminas, daqui a pouquinho eu falo com quem eu não falei ainda. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos, ok? Eu vou iniciar para vocês, então, trazendo, eu percebi que aqui poucas pessoas conhecem a abordagem sistêmica. E aí, quando a gente não conhece a abordagem sistêmica, mais difícil ainda é compreender o que é a pedagogia sistêmica. Muitas pessoas confundem ainda o que é a pedagogia sistêmica. Eu vou pedir para que vocês que estão entrando, mutem os microfones, tá bom? Quem eu estou vendo aqui, eu estou mutando. Mutem os microfones. Vamos lá. Primeiro, Dila, o que é, então, essa tal de abordagem sistêmica? Fiquem à vontade, tá bom? Se vocês quiserem anotar alguns tópicos. Daqui a pouquinho eu abro para as dúvidas, tá? A gente vai fazendo esse movimento assim, que eu acho que vai ficar bem legal. Um movimento bem interativo. Quando a gente perceber a nossa hora, ó, fluiu. Vamos lá. O que é, Dila, então, a abordagem sistêmica? A abordagem sistêmica, ela nos apresenta, é uma abordagem que nos apresenta um olhar ampliado ao todo, né? Quando nós olhamos para os séculos passados, mais ou menos lá no século XVIII, existia uma linha filosófica do pensamento. Deixa eu tentar com o microfone aberto. Feche os microfones, por favor. Teve só um microfone que eu não consegui fechar. Peraí. Tá fechado. Deixa eu ver quem é. Por favor, feche os microfones. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui. Se precisar, eu olho novamente. Mais ou menos no século XVIII, tinha uma linha filosófica de pensamento que era um pensamento positivista, um pensamento bastante racional, onde a racionalidade imperava. E está tudo certo com essa visão filosófica. Não há problema nenhum sobre isso. Está tudo certo. Graças a essa racionalidade do positivismo, nós conseguimos avançar, a humanidade avançou grandemente nos aspectos tecnológicos, científicos e tecnológicos, né? Porém, com o passar do tempo, a humanidade, esse nível de conhecimento para a humanidade acabou ficando obsoleto. A humanidade precisou expandir o conhecimento sobre si mesmo. E aí começa a nascer ali um pouquinho dessa abordagem sistêmica, que é uma abordagem que nos coloca que tudo e todos estão conectados o tempo todo. Nós estamos interligados como se fossem teias que se conectam, né? Nós estamos conectados ao nosso sistema familiar, o nosso corpo está conectado, né? Os órgãos do nosso corpo estão completamente conectados, tudo e todos estão conectados. Então, existem assim, nós estamos conectados a vários sistemas, a várias teias, vamos imaginar assim, né? Várias situações, várias teias. O primeiro sistema, gente, tem alguém com o microfone aberto. A Fabi, não consigo fechar seu microfone. Fecha, por favor. Da Leiva também. Vou ter que tirar a Fabi. Não consigo fechar. Já tá fechada? Vê se ela tá, filha, se eu não mexer nela. Ô, Leiva, fecha essa microfone. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Da Leiva, acho que eu consigo. Pronto. Vamos lá. Quando nós ampliamos esse nosso olhar, gente, que a gente sai, né? Que a humanidade sai daquele processo cartesiano, positivista. O que é esse processo? De aquele processo que é como se existisse somente duas saídas, sim ou não, certo ou errado. Tanto é que na matemática nós estudamos o plano cartesiano, ou a resposta é A ou a resposta é B. Na abordagem sistêmica, o nosso olhar se amplia, né? E para nós, da abordagem sistêmica, não existe só 2 respostas.
certo ou errado. Para nós, da abordagem sistêmica, tudo depende do contexto onde eu observo isso. Obrigada, filho, gratidão. Pega aquela apostila para mim, filho, de pedagogia sistêmica. Acho que está ali em cima. Tudo depende do contexto do qual eu olho, eu observo. Quando a gente começa a ampliar o nosso olhar com a abordagem sistêmica, nós começamos a nos perceber como seres que estamos no planeta, né? Estamos aqui no sistema, no planeta, e que estava aberto no ponto certo, isso. Estamos no planeta e que interferimos nesse planeta ao mesmo tempo que recebemos a intervenção dele, né? Estamos aqui todos conectados nesse movimento. Mas, Gila, você está falando aqui de planeta, algo tão grande, nós não estamos falando de pedagogia sistêmica? Sim, o planeta é um sistema. Nós estamos conectados em vários sistemas simultaneamente. A escola é um sistema do qual estamos conectados. Mas o primeiro sistema da qual nós fazemos parte é o nosso sistema familiar. Vou trazer para vocês uma definição do meu querido professor aqui, Jean Lucide Toledo, meu xodózinho. O Jean define sistema da seguinte forma: sistema é um grupo de pessoas, fatos ou eventos que permanecem unidos ou vinculados em função de um interesse comum ou de forças que os permeiam. Então, eu estou vinculado ao sistema, eu estou vinculado a algo, ou a alguém, ou a alguma empresa, ou a algum evento, né? Estou vinculado quando tem forças, movimentos que nos conectam àquele lugar, àquele sistema, àquela família, àquela empresa. O nosso primeiro grande sistema, o primeiro sistema da qual fazemos parte é o sistema familiar. É de onde nascemos. Mas, Dila, por que é tão importante observar essa questão do meu sistema familiar? Mas eu sou apenas professor, né? Quando nós nos percebemos nesse contexto, ampliamos a nossa consciência acerca de quem somos, isso também facilita a nossa comunicação, a nossa ressonância com o nosso aluno e com os pares, ou seja, com todos os colegas que trabalham ali na escola. A pedagogia sistêmica, ela nasce baseada nesse olhar da abordagem sistêmica, ou seja, nesse olhar que percebe o todo, nesse olhar mais abrangente, nesse olhar que não se limita ao que é certo ou errado, mas nesse novo olhar que coloca que tudo depende de onde se olha, do contexto que se olha ou da maturidade que se tinha no momento que o fato ocorreu. Ok? Mas a pedagogia sistêmica, ela vem baseada no pensamento daquele alemão, e aí começa a grande confusão. O Bert Hellinger, o alemão que sistematizou e nos apresentou as ordens de amor, é um terapeuta, né? O Bert Hellinger foi filósofo, teólogo, pedagogo, foi um religioso lá nas tribos de luz, e quando ele deixa a ordem religiosa, ele serviu a ordem dos jesuítas, né? Serviu a guerra. Quando o Bert já começa a estudar muito sobre desenvolvimento humano, até o momento que fica muito difícil ele conciliar a igreja com o estudo do desenvolvimento humano, não porque ele queira, mas porque em alguns momentos coisas que ele trazia eram questionadas pela igreja, e aí ele precisou tomar a decisão de escolher, né, de escolher o caminho de seguir no desenvolvimento humano. E aí Bert se aprofunda mais e mais nos seus estudos sobre desenvolvimento humano, e ele começa a perceber, então, que 3 leis regem a humanidade lá desde os primórdios, desde que o mundo é mundo, né? Desde a era dos homens das cavernas. 3 leis regem as relações humanas, e isso é fundamental para nós que queremos entender mais de pedagogia sistêmica, né? As ordens de amor de Bert Hellinger. O que são as ordens de amor? São as leis sistêmicas: pertencimento, cooperação e hierarquia. As 3 leis sistêmicas, elas regem todas as relações humanas desde que o mundo é mundo. Então, desde lá da época dos homens da caverna, o sentimento de pertencimento, tá bom? Quem estiver anotando, quiser anotar,
Essa é a primeira grande ordem de amor, o pertencimento. Por que, Dila, você diz o pertencimento? Então, vamos só ampliar um pouquinho o nosso olhar. Lá naquela época dos homens da caverna, andar em bandos, né? Quando os humanos andavam em bandos, isso significava a diferença entre viver ou morrer. Estar no bando de humanos traz no corpo desse ser humano uma sensação de segurança. Então, para quem estiver anotando, para entender melhor o que é pertencimento, pertencimento é igual segurança. Pertencer a um bando, pertencer a uma tribo, pertencer a uma escola, pertencer a uma família, traz de efeito no corpo físico a sensação de segurança. Então, se eu me sinto não pertencente a um ambiente, a sensação que traz no meu corpo, ainda que de forma inconsciente, ainda que eu não pare para perceber, o meu corpo começa a experimentar um desconforto, né? Uma vontade de correr, né? Mas, na verdade, o que eu quero é a vontade de ser abraçado. Pertencimento é a primeira ordem de amor. É a primeira das leis que regem todas. E são todas as relações humanas. Seja no ambiente educacional, seja no ambiente familiar, seja no ambiente empresarial. Em qualquer situação que há humanos, essa lei do pertencimento ela é muito importante. Ok? Segunda lei que regem aí os nossos movimentos. Eu vejo você, Regina, apareceu na tela. Daqui a pouco eu falo com todo mundo, tá, gente? Alegria, Regina, Michele são minhas companheiras de caminhada, de estudo, de aprofundamento. Eu vejo vocês. Daqui a pouquinho eu falo com todos vocês. Eu vou parar um tiquinho de falar, que eu falo mais que a mãe da cobra. Eu falo assim. A segunda lei do Bert. Então, assim, primeiro, o ser humano, quando se sente pertencente a algum local, algum espaço, isso cria no corpo físico desse ser humano uma sensação de, né? De bem-estar. E essa sensação corporal, nós vamos começar a entender um pouquinho mais sobre ela. Ela influencia completamente a forma como eu estou agindo. Agora vocês comecem a pensar, se eu sinto algo no meu corpo físico, que pode ser positivo ou negativo, o que isso pode influenciar lá no desenvolvimento da aprendizagem, muito mais do que vocês possam imaginar, tá bom? Nós vamos avançando aqui aos poucos. Pertencimento. Depois nós temos uma lei que chama a lei da hierarquia ou ordem, tá? Algumas literaturas vão falar hierarquia, ordem, outras vão falar ordem barra hierarquia. Essa lei diz assim, aqueles que chegaram primeiro e têm o seu lugar garantido. Dila, mas como que eu faço para gravar isso e para entender isso que você está dizendo? Então vamos lá, vamos pegar aquele meu exemplo de lá da época dos homens da caverna, dos primórdios da humanidade. Lá na época das cavernas, os homens das cavernas mais velhos tinham mais experiência sobre tudo. Eles sabiam acender o fogo, eles sabiam fazer as lanças, eles tinham mais técnicas para caçar, eles sabiam se defender. Então, os mais velhos, lá do grupo de humanos, lá na época das cavernas, eram aqueles que tinham prioridade. Perdão, aqueles que tinham precedência, aqueles que chegaram primeiro. Aqueles que chegaram primeiro eram respeitados na sua ordem de chegada. Vamos imaginar, gente, esse movimento que começou lá nos primórdios da humanidade deixou um rastro, né? Um laço na humanidade que faz parte do nosso inconsciente coletivo. As ordens de amor estão cravadas no inconsciente coletivo. Portanto, se lá nos primórdios da humanidade, aquele que chegou primeiro tem o seu lugar respeitado, e isso está cravado no inconsciente coletivo, olá! Então vamos olhar para os sistemas, dona Dila. No sistema escolar, quem chegou primeiro, independente da função, tem o seu lugar garantido. Tem o seu lugar que deve, tá? Não estou dizendo que é. Nós vamos ampliar a nossa consciência agora a respeito disso. Mas tem o seu lugar que deve ser respeitado. Aquele que chegou primeiro
Lá na escola, a escola também é um sistema, tem o seu lugar que deve ser respeitado. Aquele que chegou primeiro no sistema familiar tem o seu lugar que deve ser respeitado. Ah, Dila, mas eu trabalho numa empresa, não é numa escola, a mesma lógica. Aquele que chegou primeiro naquela empresa tem o seu lugar a ser respeitado, independente da função. A função segue uma outra lógica, né? Uma hierarquia, é um pouquinho uma outra lógica. Então, na escola, nós temos duas ordens aí, duas lógicas, atendendo a ordem do amor. Primeira ordem do amor, pertencimento. Segunda ordem do amor, hierarquia, tá? Essa hierarquia tem a ver com a ordem de chegada nos sistemas. Quais sistemas, Gila? Qualquer sistema. Ou familiar, ou escolar, ou empresarial, o sistema que você estiver imaginando. Tá certo? A terceira ordem, lá no bando de humanos. Eu sempre falo do bando de humanos que fica mais fácil vocês gravarem de onde surgiu essa memória, né? Essa memória que ficou cravada no nosso inconsciente coletivo. Lá no bando de humanos, para poder pertencer àquele grupo de humanos, né? Respeitando aquele humano da época das cavernas mais velhos, precisava haver também uma cooperação entre aqueles humanos, ou seja, naquela tribo, naquele bando, ninguém fica aqui assim, ó. Para que você possa pertencer a esse bando, a essa tribo, você precisa cooperar com esse sistema. Vamos voltar lá. Pensando lá na época das cavernas. Mas, Gila, como eu vou cooperar com o sistema se eu não sei nada? Eu coopero com o sistema no qual estou inserido com os meus dons, com os meus talentos, com as minhas habilidades, com aquilo que eu sou boa ou aquilo que eu tenho facilidade em realizar. Percebe? Se eu sou boa para acender a fogueira, é nisso que eu vou cooperar. Não, eu não sou muito boa para acender fogueira, mas eu tenho muitas habilidades manuais. Então, eu consigo fazer lanças ou eu consigo fazer objetos, né? Para que a gente possa comer, objetos que possam ser úteis para esse bando de humanos. Então, a minha habilidade soma a esse grupo, a esse bando de humanos, e assim eu consigo cooperar. Nessa cooperação, eu entro em equilíbrio com esse sistema, com esse bando de humanos. Eu recebo desse bando de humanos e eu também dou algo de mim para esse bando de humanos. Nossa, Dila, isso lá na época das cavernas? Sim, meus amores, mas isso também agora. Seja no seu sistema familiar, você pode cooperar com aquilo que é o seu dom, o seu talento, e quando você vai para a escola, uau, você faz parte daquele sistema escolar. Estar no sistema, quando nós estamos no sistema, é necessário que a gente coopere com o sistema, para que haja um equilíbrio entre aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo. Aí você pode falar, Dila, mas aquela escola, pelo amor de Deus, eu tenho vontade de fazer nada lá. Sim, meu amor. Vou só te dizer uma coisa, para que haja um equilíbrio entre aquilo que você recebe da escola, e você recebe muito mais do que você imagina, muito mais do que o dinheiro no dia 30, para que haja um equilíbrio em relação a isso, e mais ainda, para que esse dinheiro possa prosperar na sua mão. Para que o seu pagamento possa prosperar na sua mão, para que ele possa se tornar abençoado na sua mão, precisa haver o equilíbrio. Isso não sou eu que estou falando. As leis sistêmicas, as ordens nos apontam isso. Então, eu não posso, eu recebo da escola e eu me dou para a escola. Dila, mas eu dou tudo de mim? Não. Achei que tinha jogado fora. A gente, vamos descobrir que o microfone é aberto. A gente entra no movimento de equilíbrio, né? Eu não dou demais, ou seja, né? Eu não preciso passar do meu horário, né? Eu não preciso fazer tantas coisas pelos outros, eu preciso haver um equilíbrio, um respeito com quem sou e com esse sistema. Gente, eu não descobri quem está com o microfone aberto. Não precisa. Luciene, fecha o microfone e deixa eu ampliar aqui para ver. Gente,
Como é que tá para vocês, por enquanto? Tô muito difícil? Está muito difícil para vocês? Coloquem para mim quem está com joinha, quem está tudo bem, ou se alguém tem alguma dúvida, pode se posicionar para mim. Deixa eu ver, porque eu tô com muitas telas, deixa eu abrir as outras telas para ver se eu descubro. Acho que fecharam o microfone, né? A Silene está com o microfone aberto. Silene, fecha seu microfone, meu amor. Não sei porque algumas pessoas eu não consigo fechar, gente. A Lu fechou. Tá tudo certo por enquanto. Vamos lá. Eu vou concluir meu raciocínio, aí eu já abro para vocês, tá bom? Para perguntar quem tem dúvidas, tá? Se ficou claro, aí a gente bate um pouquinho de papo sobre as 3 leis sistêmicas. Elas são fundamentais para a gente entender um pouquinho da pedagogia sistêmica, tá bom? Deixa eu ampliar aqui. Só um segundinho, peraí. Vou fechar a porta. Então, vamos lá. Para a gente concluir as leis sistêmicas, eu estava falando da escola e do equilíbrio na escola. Na escola, sim, eu preciso contribuir com aquele sistema escolar, né? Com os meus dons, com os meus talentos, mas também tudo tem um ponto, né? Eu não posso passar daquele ponto. Se eu passo daquele ponto, eu já entro num processo de emaranhamento, porque aí eu estou me doando mais do que eu recebo. Então, precisa haver um pouquinho de equilíbrio e nós vamos avançando um pouquinho mais sobre isso na nossa conversa, tá bom? A pedagogia sistêmica nasce, então, desse olhar ampliado ao todo, que é a abordagem sistêmica, mas o trabalho do Bert Hellinger, que são as 3 ordens de amor, que eu disse para vocês, aquilo que ele observou lá nos primórdios da humanidade. Já existia, então Bert Hellinger não inventou essas leis, mas ele sistematizou de tal forma e nos apresentou de tal forma que ficou claro entender como essas leis funcionam. Por isso que a gente ouve falar tanto de constelação familiar, a gente ouve falar tanto de Bert Hellinger, sobretudo depois do seu falecimento em 2019, porque ele nos apresentou algo que ao primeiro contato parece ser estranho, mas à medida que a gente vai observando, a gente vai percebendo quanto faz sentido e quanto isso realmente movimenta a nossa vida. Então, isso fez com que o trabalho do Bert Hellinger se tornasse tudo isso que é, né? No Brasil e no mundo todo, é a terapia mais utilizada no mundo todo atualmente, são as constelações familiares sistêmicas. Mas a constelação é um trabalho que o Bert Hellinger desenvolveu para o ambiente terapêutico, tá? E não para o ambiente educacional. Mas como tudo começou? Uma professorinha gata, linda, alemã como Bert Hellinger, coisa mais fofa desse mundo, graças a Deus viva, trabalha, transborda o conhecimento dela para nós, Mariane Franklin, queria se aposentar. A professora Mariane estava prestes a se aposentar e ela decidiu aprender um pouquinho mais com aquele alemão famoso, bonito, do olho azul, Bert Hellinger, e ela começou a frequentar os grupos do Bert Hellinger, eram grupos onde ele reunia pessoas, e ela começou a estudar para se tornar uma terapeuta, como Bert Hellinger, porque como ela ia se aposentar, ela queria ter uma profissão para fazer depois. Ela mesma contou isso, eu tive essa alegria de ouvir da boca dela, ela explicando, ela contando sobre isso. E ela começou a frequentar os grupos ali do Bert Hellinger, já pensando em deixar a escola, né? E trabalhar somente como terapeuta, que realmente é o que ela faz atualmente. E num dia muito desafiador na escola, a Mariane lembrou do que ela aprendia à noite, porque ela dava aula de manhã, ali no contexto de guerra na Alemanha, onde ela recebia muitos alunos estrangeiros, muitos alunos que tinham perdido os pais na guerra, e ela trabalhava de manhã com os alunos que tinham uma idade mais ou menos em torno da 6ª série, 12 anos mais ou menos. E à noite, a Mariane frequentava os grupos de estudo com o Bert Hellinger. E aí, um dia, uma criança muito desafiadora trouxe uma questão muito difícil para a Mariane. Vou até relatar para vocês a questão. Não quero me demorar demais no entendimento, né, nessa explicação inicial, mas eu acho muito importante vocês saberem. Um aluno da professora Mariane Ryan, se eu não me engano, Ryan,
Ele é terrível, gente. Ele era danado, ele não parava quieto, ele não respeitava a professora Mariane e ele fazia bullying com os colegas quando saíam da sala de aula. Quando saíam da escola e iam para casa, ele puxava a mochila, ele empurrava, ele batia, ele pedia para as meninas pagarem para ele um pedágio para ele deixá-las quietas. Até que um dia, os alunos da sala da professora Mariane Franklin se revoltaram e falaram para a professora Mariane: professora, ou você expulsa o Ryan, ou a gente vai fazer alguma coisa com ele. E aí os alunos deram um prazo para a Mariane, e a Mariane já não sabia o que fazer. Ela falou assim: meu Deus, o que eu faço agora? E ela contando, ela não sabia o que fazer, porque ela conhecia as ordens de amor. E ela sabia que excluir o Ryan, ou seja, expulsar o aluno, ia ter um efeito muito negativo naquele sistema que é a sala de aula, né? Esse microsistema que é a sala de aula. E aí, no desespero, na situação de sem saber o que fazer, a professora Mariane um dia chamou o Ryan, nesse dia, que os alunos deram um checkmate para ela, pediu para que ele ficasse do seu lado esquerdo, depois eu conto para vocês o porquê disso, ficasse do seu lado esquerdo. A professora Mariane olhou nos olhos de Ryan e disse para ele, com toda a amorosidade, que além daquilo que sai da boca, sai junto algo do coração. A Mariane olhou nos olhos dele e disse assim: Ryan, eu vejo você. Você é um de nós. E esse movimento foi tão forte, que o menino se desarmou. Os olhos dele marejaram diante da professora. E a professora conseguiu perceber na hora o efeito dessa frase, e é muito mais que uma frase, eu vou explicar para vocês, né? Os movimentos de alma é mais que uma frase, é um movimento de alma. A professora Mariane percebeu que aquele movimento tocou o Ryan profundamente. E ele abaixou a cabeça e ele sentou no seu lugar. E isso emocionou demais a professora Mariane, demais mesmo, ao ponto da Mariane buscar Bert Hellinger e contar para ele o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. E aí Bert Hellinger fala assim para Mariane: Mariane, registra isso, anota as coisas que você faz na escola. E ela começa a fazer realmente esses registros. Ela começa a anotar e daí ela cria, né? Ela lança o nosso primeiro livro, acabei de guardar. Deixa eu ver onde está fácil aqui, peraí. Aí ela escreve a nossa primeira obra da pedagogia sistêmica, aquela frase que ela disse para o Ryan, ela coloca aqui, ó, você é um de nós. E ela coloca esse nome em homenagem a ele, porque ele abriu uma percepção diferente em relação ao aluno para essa professora. E aí o Bert incentiva a Mariane a documentar, e naquele ano a professora Mariane faz várias, anotem aí a palavra, experiências. E é essa mesma palavra, inclusive ela gosta que a gente diga assim, experiências. Por que experiências? Porque ela não tinha conhecimento absoluto de nada. Ela não sabia o efeito que isso se daria na escola, mas ela resolve experimentar. Tanto é que ela diz que é experiências e ela pede para que a gente coloque dessa forma, que lá no começo, quando ela não tinha tanta consciência assim, porque ela estava experimentando, ela fazia processos terapêuticos de constelação familiar dentro da escola. Mas agora ela não faz mais. Lá no finalzinho do livro dela, na página 178, ela sugere que todo professor passe por uma terapia de constelação familiar, porque isso amplia a nossa percepção acerca das dinâmicas familiares. Mas ela sugere que a gente não faça isso no ambiente escolar, porque isso traz um efeito negativo para o professor. É como se o professor quisesse resolver além daquilo que ele precisa dentro da escola. Dentro da escola, eu sou o professor. Nada impede que fora da escola eu seja um terapeuta, mas dentro da escola eu sou apenas um professor. Então a Mariana diz assim, ó, página 184, tá? Ela coloca assim: eu gostaria de encorajar todo professor a participar de um ou mais workshops de constelações familiares. Nesses workshops, os professores têm a oportunidade de refletir sobre os seus próprios pais, desenvolver o respeito pelo destino que se desdobra em sua própria família, assim como conhecer que somos limitados no desejo de mudar o nosso destino.
Além disso, participando desses seminários, vivenciam tantas facetas de constelações familiares e dinâmicas que podem desenvolver um olhar mais seguro para as crianças e as famílias que lhe foram confiadas aos seus cuidados. Você é um de nós, página 184, professora Mariane Franklin Guitt. Então, a Mariane, ela sugere que nós como professores, a gente vivencie essa terapia, porque isso traz muito autoconhecimento, né, sobre o nosso próprio sistema e também amplia o nosso olhar sobre o sistema do aluno. Porém, que isso não aconteça na escola. Então, deixa eu já aproveitar e fazer um convite para vocês. 6, 7 e 8, eu estou com a jornada de pedagogia sistêmica. 9, 10 e 11, eu estarei com a jornada de constelação familiar sistêmica. Então, quem não conhece, quem nunca passou e gostaria de conhecer, no sábado de manhã, nesse sábado agora, eu farei constelações familiares ao vivo. Então, eu farei a técnica mesmo da constelação, que é aquela técnica que o Bert Hellinger desenvolveu. Tá bom? Quem quiser conhecer, fique à vontade. Só me lembra de eu colocar nos grupos para você, no grupo também para vocês, o link para participar do workshop da jornada de constelação familiar sistêmica, tá? Serão 3 dias também, que eu falo também mais sobre as ordens do amor, sobre as leis sistêmicas, mas dentro do ambiente terapêutico, tá bom? Então, só me lembre, depois eu coloco para vocês. Então, vamos lá. Então, só para ficar muito claro, a constelação familiar sistêmica nasce da abordagem sistêmica com as ordens de amor. A pedagogia sistêmica, ela nasce de uma experiência através das ordens de amor aplicada dentro de um contexto educativo. Então, eu vou colocar para quem está anotando. Vamos lá. O que é pedagogia sistêmica? É a abordagem sistêmica com as ordens de amor. Poderia repetir a frase mesmo? Estou repetindo, tá? O que é pedagogia sistêmica? É a abordagem sistêmica coladinho com as ordens de amor, porque uma coisa é a abordagem sistêmica, outra coisa são as ordens de amor, né? Elas se complementam, elas estão juntas ali. E é todo esse olhar que é ampliado ao todo, esse olhar que é ampliado à consciência coletiva, mas é aplicado ao contexto educativo. Então, pedagogia sistêmica é a abordagem sistêmica com as ordens de amor aplicadas a todos os contextos educativos. Quando eu digo todos os contextos educativos, eu não estou falando somente da escola, tá? Eu estou falando de atendimento psicopedagógico, de atendimento fonoaudiológico, de atendimento psicológico, de atendimento de educação parental, todo tipo de atendimento de kids coach, de teen coach, todo atendimento que é voltado ao desenvolvimento, né? Quando eu me coloco frente a outro ser humano para desenvolver ele, mas que eu não estou lá na abordagem terapêutica, eu estou usando pedagogia sistêmica. Quando eu uso uma postura dentro do meu trabalho para ajudar alguém a ampliar a consciência, estou nessa postura, de acordo com a abordagem sistêmica, eu estou usando a pedagogia sistêmica. Então, a pedagogia sistêmica para todo o contexto que é educativo e empresarial, tá bom, gente? Pode parecer um pouco difícil entender isso agora, mas a escola é uma empresa. A escola é uma empresa. Ela é um sistema que tem hierarquia, tem organograma, tem uma ordem a ser seguida. A escola ela é uma empresa também. Tá certo? Vamos lá, deixa eu ver se eu não me perdi aqui nas minhas falas, que eu falo demais, né? Falei o que é sistema, ordens de amor. Só para completar um tiquinho, eu já abro aqui para vocês para as perguntas. Depois desse movimento da Mariane Franklin, que ela escreve o livro, né? Esse livro, o movimento da pedagogia sistêmica começa a percorrer um pouquinho ali no mundo. Sai da Alemanha, vai para o México e vai para a Espanha. Lá no México, uma professora também viva, também atuante, graças a Deus, nós temos ainda
Conosco, Sophie Hellinger, que é a segunda esposa do Bert, está conosco da Alemanha, faz esse movimento para o mundo. Professora Angélica Oliveira, que está lá no México. Infelizmente, esse ano, o esposo dela, o fundador do CUDEC, né, o Alfonso Malpica, que é o esposo dela que fundou essa universidade chamada CUDEC, a Universidade do México, é a primeira e única universidade 100% hellingeriana do mundo. Ou seja, dentro do CUDEC, todos os cursos são trabalhados com a pedagogia sistêmica, todos os cursos, tanto de formação, pós-formação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doc em pedagogia sistêmica. É a única universidade do mundo 100% hellingeriana, 100% com essa visão. Então, a Angélica Oliveira se junta ali com a Mariane Frank e as duas juntas impulsionam a pedagogia sistêmica. Nós tivemos outros movimentos, mas as que mais são atuantes até agora, até hoje, são a Angélica e a Mariane, com a pedagogia sistêmica. Ok? Gente, falei demais, eu preciso tomar uma água. Digam uma coisa para mim aqui. Ficou claro para vocês? Apertem os joinhas. E eu queria saber quem tem dúvidas. Eu quero abrir para 2 ou 3 pessoas que tenham dúvidas. Quem pode me dizer aqui? Quem ficou com alguma dúvida, me pergunte ou escrevam aqui no chat, que eu vou responder com a maior alegria para vocês, tá bom? Essa primeira parte, gente, a parte da histórica da pedagogia sistêmica, quem já me acompanhou já deve ter ouvido eu explicar sobre isso, mas não tem como mudar, né? Como mudar a história da pedagogia sistêmica. Eu sempre vou voltar, porque eu preciso ser fiel ao que aconteceu na história, né? Então, nas próximas aulas, vocês vão me ver falando de coisas diferentes, quem já me acompanhou em outro movimento. A Simone levantou a mão, diga-me, meu amor. Oi, tudo bem? Eu tenho uma dúvida, Dila, com relação à hierarquia na escola. Eu li alguma coisa no Ordens do Amor, mas aplicado à empresa, e eu queria que você transpôsse essa situação para a escola. Por exemplo, o professor que ele chega na escola, que ele é novo na escola, e ele chega junto com o diretor também novo, dentro de uma escola que já tem um sistema composto por muita gente que já é antiga na escola, né? Ele se posiciona novo como diretor ou ele se posiciona antigo como os professores? Vamos lá, que alegria, né? Que pergunta que dá um nó na cabeça, né, gente? Como é que ficou para vocês aí a pergunta da Si? Deu um nó na cabeça? Vamos lá. Lembra que eu disse que a hierarquia dentro da escola tem 2 jeitos? Um é a ordem de chegada. Quem chegou junto, vamos imaginar, ó, hoje é dia 6/6/2022, certo? Vamos imaginar que essas 2 pessoas que você comentou, fictícias, chegassem na escola hoje. A diretora assume o cargo hoje e esse professor assume o cargo hoje. Quando eu for fazer uma organização, a gente vai entender um pouquinho lá na frente sobre organograma, não sei se eu consigo trazer para vocês essa jornada. Quando a gente for organizar essa empresa, sim, por mais doloroso que pareça, a escola é uma empresa. Quando a gente for organizar essa empresa, na ordem de chegada, os 2 estão lado a lado. Dila, mas quem é que vem primeiro? Vem primeiro aquele que entrou na secretaria da escola, entregou sua ordem de serviço e assinou a sua ordem de serviço primeiro. Se a diretora assinou a ordem 8h01 e a professora assinou a ordem 8h, ele vem primeiro. Porque quando nós estamos colocando de ordem de chegada na escola, não nos cabe a hierarquia por cargo ou função. Nós estamos olhando para uma ordem de chegada, é assim, olha, assim, eu chego nesse sistema, então vamos ampliar um pouquinho o nosso olhar, né? Estamos olhando para a escola agora como um grande sistema, que tem vínculos, né? Que tem ali regras próprias, Mariane fala muito isso, né? Os sistemas têm suas regras próprias, eu vou contar uma historinha para vocês que eu contei no workshop, mas vai ficar mais claro de vocês entenderem a história do ET. Então, o que quer dizer essa ordem de chegada, gente? Essa ordem de chegada não quer dizer o cargo que eu vou ocupar. Essa ordem de chegada quer dizer assim, eu chego agora
com as minhas forças, com os meus talentos, com os meus dons, com as minhas habilidades e me coloco a serviço desse sistema escolar. Então, não conta aqui hierarquia, conta que eu, da onde estou, da minha função, eu também contribuo com esse sistema, independente da função. Eu posso estar aqui contribuindo para esse sistema escolar daqui da portaria. Eu posso estar contribuindo para esse sistema escolar daqui de dentro da cozinha. Eu posso estar contribuindo para esse sistema escolar daqui da secretaria, ou daqui da coordenação, ou daqui da direção, ou daqui da sala de aula, tá? A ordem de chegada no sistema não é a ordem de função, não necessariamente, são duas vertentes, são dois tipos de ordem. A ordem de chegada é o dia que eu chego e aí eu me coloco com todo o meu sistema a serviço desse novo sistema. Entende? Aqui não há distinção de cargo. Uma outra ordem é a ordem por cargo ou função. E aí a gente coloca. Mas a visão sistêmica de cargo e função é um pouco diferente daquela visão que nós tínhamos lá na visão cartesiana. Como era a visão cartesiana? O chefe manda, o funcionário obedece. Era assim. Percebam que grandes empresas, empresas que crescem, empresas que prosperam, observem como a Google trata os seus funcionários. Observam que prosperam, nós substituímos o nome de competição por cooperação ou por colaboração. Então, nós entendemos na visão sistêmica que as funções se põem lado a lado. Eu, diretora, sirvo da minha função, eu sirvo da minha função, e aí sim eu posso colocar nessa ordem. Eu, coordenadora, sirvo da minha função, eu, professora, sirvo da minha função, e aí eu vou colocando a função na ordem. Então, nós temos duas ordens. A ordem que eu chego no sistema e a ordem da função que eu atuo nesse sistema. A função não me faz melhor ou melhor do que ninguém. A professora Mariane Frank costuma dizer assim, a função, e o Jean diz assim, a função não tem que ser, ele usa uma outra palavra que me fugiu, mas é mais ou menos assim, a função não precisa ser para status, é essa palavra, para ego. E a Mariane fala assim, a sua função só te marca no seu nível de responsabilidade, nada mais. Então, se a gente começa a perceber a escola como um ambiente de cooperação, eu só entendo que eu estou nessa função e dessa função, a minha responsabilidade talvez seja um pouco maior aqui. Não que eu seja diferente de ninguém. Tá certo? Ficou claro? Sim. A Loriane levantou a mão. Depois, se mais alguém tiver mais uma dúvida eu consigo responder hoje ainda. Diga, Lori. Então, eu estou na minha questão é com os alunos. Eu já andei lendo também, tipo assim, já participei, não sei se eu captei de você, se daquele do Coque, mas assim, o tema sobre também colocar os alunos na sala de aula, na posição pela idade, quem veio primeiro, tá? Eu ainda não fiz isso na minha sala de aula, só que hoje aconteceu um caso na minha sala. Um aluninho que estaria já na primeira série, ele tem 6 anos de idade, ele, por ordem de uma psicopedagoga, ele baixou para o pré-escolar, que é o que a gente fala aqui no Paraguai, né? Então, ele, por idade, ele seria o mais velho da minha sala. Mas ele entrou na nossa sala depois que todo mundo. Então, ele não seria, tipo assim, ele chegou depois nesse sistema que é só, eu tô me referindo ao sistema da minha salinha, minha turminha de aula só. E foi muito interessante, porque o meu aluno mais velho foi quem acolheu ele. Entende? Ele, tipo assim, chamou para brincar, chamou para explicar a sala. O mais velho da turma foi que acolheu o companheirinho novo, que de idade seria mais velho também, né? Que lindo, aconteceu o que nós chamamos de ressonância, né? Ele se identificou com esse colega, né? Nossa, eu sou grande aqui na turma, chegou um grande também para brincar comigo, né?
É muito legal. Nós vamos, assim, trabalhar bastante a questão de ordens, os tipos de ordem na sala de aula na nossa formação, tá, Lore? Mas, assim, a grosso modo, a Mariane diz assim, que organizar as crianças por idade também dá para elas, não tô fazendo uma transcrição literal da fala da Mariane, tá? Estou explicando com as minhas palavras. Mas ela diz assim, que organizar as crianças por idade dá para as crianças também a oportunidade de se perceberem no nível de maturidade. É como se ela pudesse comparar. Nossa, mas ela é mais velha? Então, é como se o olhar da criança, às vezes, tem vontade de olhar para o mais velho, já respeitando que o mais velho sabe mais. Esse movimento, além de ajudar as crianças a se perceberem no nível de maturidade na sala de aula, também já vai trabalhando a questão da ordem nos sistemas. Porque se eu já olho para um aluno mais velho, com um pouco mais de respeito, me posicionando, me comparando, não comparando que eu seja melhor ou pior que ele, mas percebendo que talvez esse amigo, um pouco mais velho, possa me ajudar mais, porque ele tem um pouco mais de experiência. A professora Ellen fala assim, né? Esse aluno tem mais experiência, então vamos utilizar mais desse aluno. Esse movimento também ajuda com que esse aluno tenha uma visão já desde a infância de maior respeito às hierarquias, né? A ordem no seu sistema familiar, a ordem quando ele for trabalhar numa empresa, a ordem na sociedade. Qual que é a ordem na sociedade? Existe uma ordem na sociedade. Então, quando desde pequeno eu já trabalho isso com naturalidade na sala de aula, existe uma ordem de chegada na vida. Primeiro vamos ouvir quem veio primeiro, depois você fala. Como é entre nós aqui, quem levanta a mão amarela primeiro é quem fala primeiro, né? Aqui nós não estamos organizados por ordem da vida. Inclusive, a gente até pode fazer esse movimento, se organizar para fazer isso para amanhã, para vocês sentirem. Mas aqui, respeitar, eu levantei a mão amarela primeiro, os outros, ó, em silêncio, espera eu falar, né? É um movimento tão, talvez para nós adultos seja tão simples, mas para a criança na escola tem um efeito tão importante, que ele vai expressar isso com maturidade, com tranquilidade, em toda a sua vida, no seu sistema familiar e nos outros sistemas do qual ele for pertencer ao longo da vida. Então, eu já estou trabalhando com a criança duas vertentes, né? Ele se percebe no processo de maturidade dentro da sala de aula, aquilo que eu estou maduro, tem outro amiguinho menos maduro, algum amiguinho mais maduro. Então, até para formar grupos, eu me organizo dessa forma. E também amplia o olhar da criança, a consciência, não é nem o olhar, vamos colocar aqui, vai desenvolvendo uma consciência sistêmica para essa criança, de perceber que todos os sistemas têm uma ordem. E aí fica muito mais fácil ouvir o pai no silêncio. Quando ele acabar de falar, eu levanto a mão. Deixar a vovó falar e depois eu falo, né? Isso já vai se tornando natural, porque a criança já vai sendo colocada nesse movimento desde o início, desde a escola. Tá certo? Respondeu para você, Lore? Um pouquinho? A gente aprofunda esse caso do seu aluno depois, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Alguém tem mais alguma dúvida aqui? Até aqui? Gente, que silêncio! Eu fiz tudo isso com vocês. 6:04, 9:04, Jesus, vamos tentar ser. Dila, vou ter que sair, tá bom? Porque eu tenho que cuidar do bebê agora. Tranquila, meu amor, no seu Tá. tempo, tá bom? Vamos lá. A pedagogia sistêmica tem alguns pilares. Então, assim, só recapitulando, né? A pedagogia sistêmica é a abordagem sistêmica com as ordens de amor aplicadas aos contextos educativos, todos os contextos educativos. Mas ela tem 4 pilares que são muito importantes. O não julgar, não sentir pena e não criar expectativa. Pilares da pedagogia sistêmica: não julgar, não sentir pena e não criar expectativas. Na visão sistêmica, a pior frase que eu posso dizer para uma criança é dizer assim: olha, eu vou te ensinar para você estudar, para você ter uma vida melhor. Uma vida melhor. O que é uma vida melhor? Nós nos colocamos a não ter a intenção
de oferecer para a criança algo melhor do que ele tem no sistema familiar. 3 pilares a Salete citou: não julgar, sem pena, sem expectativas, e eu coloco, né, quem já fez workshop comigo, eu também coloco o não criticar. Eu sempre acrescento isso, não criticar. A crítica tem um efeito muito danoso, né? Não que eu não possa dizer o que pode ser melhorado, mas é de uma forma diferente de não criticar. Então, sem pena, sem julgamento, sem expectativa e sem crítica. Quando eu falo sem expectativa, eu digo assim: nossa, eu quero que você seja, eu quero que os meus alunos da minha turma sejam os melhores da escola. Quando eu faço isso, meu amor, minha amora, minha professorinha do coração, eu preciso dizer para você uma coisa muito triste. Aí vai ser muito pesado para você. Por quê? Porque se eu coloco expectativas, eu já estou colocando que todos precisam estar no nível que eu determinei. Isso para o aluno é muito pesado de receber e para o professor carregar esse compromisso também é muito pesado. Então, quando a gente fala na pedagogia sistêmica não se tem expectativas, quer dizer, Dila, que eu não vou fazer o meu melhor? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você vai fazer o seu melhor com todos os seus dons, com todos os seus talentos, com tudo que você é. Mas o movimento na sistêmica não é assim, olha, os meus alunos serão os melhores da escola. O movimento na sistêmica é assim, olha, eu, enquanto professora, eu ofereço, olha as minhas mãos, o que eu tenho de melhor. E o meu aluno vem e toma de mim aquilo que é possível para ele tomar naquele tempo. Percebam que quando eu digo assim, eu vou oferecer o melhor para você, muitas vezes isso pode soar, e aí nós estamos falando de movimentos inconscientes, pode soar no aluno um ar de superioridade, porque muitas vezes a mãe desse aluno ou a avó desse aluno não soube ler e escrever. E quando eu mostro que eu sou, sim, eu já vou comentar, Salete, quando eu mostro que o aluno, quando eu mostro que o meu aluno, quando eu digo para o meu aluno que eu, professora, vou fazer o melhor para ele, eu estou inconscientemente, claro que a gente não teve esse olhar lá na formação de pedagogia, tranquilo, tá tudo certo, né? Essa consciência se expande agora, essa consciência ganha o mundo com mais força a partir de 2019, era a consciência que eu tinha naquele tempo e tá tudo certo se eu fiz isso até agora. Mas quando eu me coloco nesse papel, é como se eu quisesse dizer para o aluno assim: eu, professora, sou muito boa. Eu estudei pra caramba. Eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, eu fiz o diabo 4. Eu sou melhor do que o seu sistema familiar. Se por um acaso isso toca nessa criança dessa forma, meu amor, eu sinto em lhe dizer que você perdeu o seu aluno. Você perde o seu aluno quando você entra nesse movimento de dizer assim, eu vou fazer melhor. Porque antes, gente, antes da escola, a criança tem o primeiro sistema da criança é o sistema familiar. E por amor aos pais, os alunos fazem qualquer coisa, inclusive deixam de aprender. Por amor ao seu sistema familiar. A escola é o segundo sistema no qual a criança é inserida. Então, muitas vezes, a nossa arrogância de achar que nós somos melhores, porque nós estudamos e nós sabemos o que é bom para aquela criança. Quando a gente faz isso, a gente entra no processo de julgamento. Às vezes a gente entra no processo de pena, coitadinha daquela criança, também não tem pai, também a mãe não trabalha, só passeia também, vive de Bolsa Família. Né? Quando a gente entra nesses movimentos, nós estamos entrando no movimento de pena. Quando a gente entra nesse movimento, a criança se diminui perante aquilo que nós, muitas vezes, nos colocamos como grandes, como salvador, como quem vai resolver. O nosso movimento aqui da sistêmica é simplesmente olhar para essas crianças,
e olhar para esses sistemas com respeito. Cada um é o que é e cada um veio do sistema que veio e está tudo certo. Eu aqui, enquanto professora, eu vou dar o meu melhor, com os meus dons, com os meus talentos, com aquilo que eu faço de melhor, com aquilo que eu aprendi na faculdade. Eu venho e ofereço para esse aluno. Quando o professor entra nesse movimento de oferecer ao aluno aquilo que ele tem de melhor, sem a expectativa, sem julgar os pais desse aluno, sem sentir pena no destino desse aluno, sem criticar como esse pai e essa mãe educa, quando eu faço isso, essa criança entra no movimento que é de alma, é como se houvesse leveza entre o meu coração e o coração da criança. E aí, essa comunicação, essa ressonância se torna leve. E aí, nessa leveza, a criança consegue aprender. Nessa leveza, essa criança tem vontade de aprender mais com esse professor. Porque esse professor, ele não está querendo ser melhor que os meus pais. Ele está querendo me oferecer o melhor que ele tem para me educar para os meus pais. É diferente, não é uma competição. Eu sou melhor que seus pais. Eu educo você, eu ajudo você, eu transbordo para você o meu conhecimento da melhor forma possível para os seus pais. Quando o professor entra nesse movimento, ganha o aluno, ganha a mãe, ganha o pai, ganha todo aquele sistema familiar. E muitas vezes essa família que às vezes era distante da escola, vem para a escola porque entra em ressonância com esse professor, com essa professora, que tem um jeitinho diferente de olhar para mim. Muitas mães só são chamadas na escola para serem criticadas, né? Quando a gente entra nesse movimento de não julgar, não criticar, não ter pena, simplesmente oferecer. Eu não tenho expectativa de que ele vai aprender mais, mas eu ofereço aquilo que eu posso. Aí eu ganho o aluno. Se eu ganho o aluno, eu ganho a família toda. E aí tudo fica mais leve. Conflitos se diminuem na porta da sala de aula, bilhetinhos mal educados começam a melhorar. A criança tem mais vontade de vir para a escola, reduz o número de faltas, o caderno fica mais caprichado. A criança faz silêncio para me ouvir porque existe uma relação de sintonia, de ressonância, de respeito mútuo, de amorosidade. Tá certo? Então, lá, pilares da pedagogia sistêmica, sem julgar, sem pena, sem expectativas e sem intenção. Alguma dúvida aqui sobre os pilares da pedagogia sistêmica? Se alguém tem alguma dúvida, levante a mão, por favor, enquanto eu bebo uma água. Vocês estão muito silenciosos, gente. E, turma, silêncio. Não, nenhuma dúvida? Nossa, eu gostando de ver, gente. Então, eu estou explicando tão bem assim mesmo? Ou eu estou falando demais? Muito bom. Gente, coloque para mim no chat. Ficou claro para vocês? Só coloque um S de sim, alguma coisa só para ter noção. Ficou claro ou tem alguma dúvida? Ou eu falei tanto que confundiu a cabeça de vocês? Diga para mim. Se ficou claro, coloquem para mim. Se ficou claro, os 4 pilares da pedagogia sistêmica. Enquanto vocês vão colocando no chat, eu vou retomar. O que nós vimos até agora, o que é pedagogia sistêmica? É a abordagem sistêmica aplicada aos contextos educativos, tá? Com as ordens de amor. O que são os pilares da pedagogia sistêmica? Sem pena, sem julgar, sem expectativa e sem crítica, tá? Quando eu ajo nesse movimento de simplesmente oferecer, de não ter a intenção. Então, na escola, vamos ver, a Cláudia trouxe uma dúvida. Então, na escola não importa o cargo, e sim a sequência de que veio primeiro. Existem 2 ordens, Cláudia. Uma delas é a ordem de chegada. Pela ordem de chegada, não importa o cargo. Somos todos humanos contribuindo, servindo a vida através da educação, independente do cargo, tá? Essa é uma ordem. A outra ordem é a ordem hierárquica. Na ordem hierárquica, eu sirvo a escola através dessa função. Tá bom? Joelma, bem explicado. Gente, que bom, é muito importante para mim o feedback de vocês, porque eu falo demais, né?
E eu também eu trago muitas fontes de outros professores, inclusive eu quero parar aqui e fazer uma reverência aos professores que me trouxeram até aqui nessa sistêmica. Eu reverencio aqui a minha querida professora Olinda Guedes, a minha querida professora Sunny Rios, a minha querida professora Ellen Vieira da Fonseca e o meu xodozinho, professor Jean Luci de Toledo, todos aqueles professores, a minha professora Fernanda Brentegani também, que me conduziu nesse processo da sistêmica, minha professora Maria da Paz, meus professores da pós-graduação, todos os professores que me conduziram nesse processo aqui de ampliar a sistêmica. O meu transbordar, gente, o meu jeito de entregar a sistêmica é uma mistura de tudo o que eu bebi da fonte deles. Eles que vieram antes, eles me empurraram, eles estão aqui atrás de mim, empurrando esse conhecimento. Então, às vezes eu pergunto se ficou claro, porque eu misturo o que eu lembro de que um falou, o que outro falou, e transbordo aqui do meu jeitinho. Então, eu quero reverenciar aqui os meus professores, fazer assim, honrar os professores sistêmicos que me trouxeram até aqui. Bora fazer um exercício, minha gente, vocês estão quietos demais, tudo com câmera fechada. Ah, tô gostando disso não, hein? Vamos lá fazer um exercício. Eu separei 2 exercícios para a gente fazer. Muito, muito, muito importante. Vamos lá. Quem sente no coração de abrir as câmeras? 3, 2, 1. E eu queria terminar na hora, gente, porque eu quero ver hoje o boi marruá, viu? Não quero perder os boi, não, boi marruá, não. Quero ver a Juma. Adoro. Abram as câmeras para mim, para ver vocês. Vamos tirar fotos. Nós vamos fazer aqui uns exercícios, movimentos. Vamos lá, Dila, dona Dila, dona Dila, dona Dila. Por que é que você diz que pedagogia sistêmica não é teoria? É teoria e prática simultaneamente. Vou abrir nas câmeras que eu já digo para vocês. Porque na sistêmica, nós usamos o nosso corpo como instrumento de sentir o ambiente onde estamos e o outro. Então, se eu fico só na teoria, eu fico na racionalidade. E até agora eu fiz com vocês um pouco de teoria. Tá? Aliás, só teoria, né? Racionalidade. O movimento, a abordagem sistêmica, ela expande o ser humano para aquilo que lá no positivismo era racional. Mais uma vez, não há julgamentos quanto ao positivismo. Tá tudo certo com o positivismo. Tá? O positivismo nos trouxe até aqui, nos trouxe a tecnologia, está tudo certo. Eu vejo positivismo, eu aceito positivismo, está tudo certo com ele. Nosso olhar só começa a se expandir com a abordagem sistêmica, tá? A abordagem sistêmica, ela considera a racionalidade e ela considera o coração. Então, os nossos órgãos muito importantes, a razão e o coração, o cérebro e o coração, corpo e mente. Aquilo que nós nos desconectamos ao longo do tempo, porque nós fomos treinados, e essa é a palavra mesmo, nós fomos treinados a usar de racionalidade. Então, aqui muito, 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 muito. Sentir aqui, pouco, pouco, pouco. Algumas pessoas que sentem mais, ela é muito sensível. Só que ser humano tem razão e tem emoção. Tem cérebro e tem coração. E na sistêmica nós fazemos essas 2 ligações. Por isso que quando a gente estuda pedagogia sistêmica, a gente não estuda somente teoria. A gente procura sentir os efeitos daquilo que estamos falando no nosso corpo. Porque eu vou falar para vocês em português claro, na hora que a bomba estoura na escola, na hora que aquela mãe desce de shortinho, rodando a baiana, com chinelinho, nervosa, o que faz você perder a estribeira, você não consegue usar sua racionalidade. O seu corpo reage àquele movimento. Então, quando a gente estuda pedagogia sistêmica, não é só racionalidade. Eu estudo o sentir o meu corpo. Eu começo a treinar habilidades de percepção no meu corpo físico. Eu começo a treinar uma postura de como eu olho para as pessoas e como eu me enxergo. Então, o movimento da pedagogia sistêmica, ele vai unindo cérebro e coração, mente e razão, tudo no movimento único. Tá certo? Vamos fazer, então. Que alegria, que legal ver vocês que abriram as câmeras. Vamos fazer alguns movimentos aqui, embora tá perto da hora de começar a Juma.
Eu quero assistir, eu prometo para minha filha que eu assisto, mas eu quero fazer alguns movimentos bem importantes com vocês aqui. Bom, eu separei 3. Deixa eu tirar um print aqui das câmeras. Dá um sorrisinho para mim, gente, para tirar um print de vocês aqui bem lindos. Aí sim, gostei de ver. Para quem está no meu curso já, para quem está no curso de formação, isso é só um esquenta, meus amores, porque no curso nós vamos aprofundar demais. Viu? No curso a gente tem material teórico, apostila, slide, nós vamos aprofundar mais ainda. Esse aqui é um esquentinha, viu? A gente fica animado, dá quentinho no coração. Vamos lá, deixa eu ver se deu certo aqui a primeira. Sim. Deixa eu tirar a próxima lâmina. Mais um sorriso. Quero tirar isso. É só falar amor que todo mundo fica lindo. Parece que colocou fio de sustentação. Pronto, que lindos! Muito bom, muito bom. Deixa eu garantir aqui e tirar mais uma da outra lâmina. Que alegria, viu, gente, estar com vocês. Hoje pode ser um pouquinho tenso, doer um pouquinho a cabeça para quem não conhecia da abordagem sistêmica, porque a mais é a história, a parte filosófica mesmo, a parte teórica mesmo, né? A partir de amanhã ficar um pouquinho mais leve. Vamos lá fazer um movimento, mas dona Dila, como é que é esse bagulho que você fala aí de sentir o corpo? Vamos experimentar? Quem quer experimentar comigo? Vamos lá. Vamos experimentar como é sentir o corpo. Eu vou pedir para vocês licença para eu adentrar aqui e transbordar um pouquinho desse meu jeitinho, desse meu conhecimento com vocês. Vamos lá. Me perguntaram se vai ficar gravada. Michele, fica à vontade, viu, meu amor? Eu acho que é a Michele Rocha que pediu. Eu tô gravando, tá? Eu tô gravando, depois eu vou sentir o que eu vou fazer com isso. Vocês vão entender na sistêmica o que é sentir as coisas. Eu vou sentir se eu vou disponibilizar no YouTube ou não, tá bom? Eu vou sentir. Vamos lá para a gente sentir o corpo. Então, vamos voltar. O movimento racional, o movimento no qual nós estudamos, no qual nós estudamos pedagogia, no movimento no qual nós viemos até agora, exige de nós muita racionalidade. E está tudo certo com isso, mas nós nos desconectamos do sentir o corpo. Nós, seres humanos, somos seres sensoriais. Nós, seres humanos, somos seres sensoriais. E muitas vezes a gente se esquece disso, né? E então a gente precisa revisitar esse lugar de sentir o corpo, porque o corpo ele está conectado com o cérebro e o corpo ele traz todas as respostas, gente. Só que a gente não sabe traduzir, né? A gente não sabe ler, por quê? Porque a gente não olha para o corpo. Então vamos fazer um movimentinho comigo? Então, vou pedir para que vocês sentem, por favor. E aí, muito importante ficarem de câmeras abertas, porque aí eu consigo perceber aqui os movimentos de vocês, tá? Se alguém precisa fazer um movimento, tá saindo daqui do movimento, eu chamo aqui vocês. Quem puder, o máximo que puder de câmeras abertas, para eu acompanhar vocês nesse processo. Então, o movimento de sentir o corpo, vamos olhar para outras vertentes, tá? Que não só a pedagogia sistêmica. O Mindfulness traz isso, a meditação traz isso, não sei quem traz, está tudo certo, tá? Isso não, aqui na sistêmica, nós não temos um nome específico do que é. Nós simplesmente nos conectamos com o nosso corpo, tá certo? Para a gente perceber o que acontece. E o movimento ideal para sentir o corpo é colocar os pés no chão, coluna reta, ombros relaxados, cabeça erguida firme em cima do pescoço, né? Tronco assim, a cabeça bem retinha, músculos da face relaxados. Então, relaxem os músculos da face, relaxem, relaxem. Eu separei 3 exercícios, porque eu gosto de sentir na hora, tá? O que eu vou fazer. E eu senti um exercício de fazer um exercício com vocês aqui em relação ao sistema familiar de vocês.
Então, respirem, soltem o ar. Mais uma vez, com tranquilidade. Respirem e soltem o ar. Durante esse tempo, esse movimento, se vier algum pensamento, sensação, emoção, tá tudo certo. Valéria, eu já abro para você. Você quer perguntar agora, Valéria, antes que eu começar a fazer a condução? Não, desculpa. Foi só eu fui mexer no celular. Desculpa. Tá bom. Então, o movimento agora, respirem e soltem o ar. Se vier pensamento, sentimento ou emoção, agora, durante esse processo de estar sentindo o corpo, deixa ele do ladinho, assim como se fosse assim, ó, na sola do pé. Não é dizer assim, ó, daqui a pouco eu olho para você, tá bom? Tá? Se precisar, você diz, pode ficar, Urânia, deitada, sem problemas. Desejo boa recuperação aí para você, tá bom? É só imaginar assim, fica aqui, daqui a pouco eu olho para você. Veio o pensamento de um boleto, coloca ali do ladinho da sola do pé, deixa ali. Então, soltem o ar, relaxem os ombros, respira profundamente, soltem o ar. Respira e solta o ar. Respirem e soltem o ar. Lentamente. Não precisa tensionar, deixa bem levinho. O abdômen bem levinho. Percebam o ar entrando e saindo. Percebam o ar entrando e saindo. Relaxa, simplesmente perceba o seu corpo, tá? Se há alguma dor, alguma tensão, perceba. Deixa ela ali, tá tudo certo. E aí eu gostaria agora, né, nesse seu silêncio, experimentar o silêncio é algo que nós fazemos muito pouco, né? A nossa rotina é muito louca. Então, fica um minutinho nesse silêncio e eu gostaria que você voltasse lá a perceber um pouquinho do seu primeiro sistema. O primeiro sistema que você fez parte foi o seu sistema familiar. Então, nós vamos revisitar um pouquinho isso. E hoje, eu disse para vocês, eu separo alguns movimentos, eu sinto na hora, né? Hoje eu senti de fazer esse, tá? Nós vamos visitar a sua relação com a sua mãe. Então, você imagina do seu lado esquerdo, uma mão no seu ombro, é a sua mãe. Num profundo silêncio, simplesmente perceba seu corpo. E eu vou colocar uma música aqui para guiar você. Durante esse processo, pode aparecer algumas imagens mentais, algumas sensações, algumas emoções. Tá tudo certo. Simplesmente observe o seu corpo. Vamos começar a perceber, né, como a nossa mente tem ligação com o nosso corpo físico. Aquilo que eu penso movimenta no meu corpo físico. Então, mais uma vez, respire e solta o ar. Imagina sua mãe ao seu lado esquerdo. Perceba seu corpo. 9 meses, você me carregou, me inspirou e agitou.
certa vez me deu parabéns e não precisou do Face para te lembrar. 60 vezes me deu presente caro até quando não podia dar. E umas 100 vezes todo ano me levava na escola e ainda ia buscar. 200 vezes me aplaudiu no jogo mesmo quando eu perdia só pra me animar. 500 vezes me deu conselho certo até quando eu não quis escutar. Respira, solta o ar. 900 vezes entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar. E umas 1000 vezes falou bem de mim por aí pra quem quisesse escutar. 2000 vezes assoprou meu machucado, fez carinho e acabou com minha dor. 5000 vezes encheu minha lancheira com o lanche mais gostoso feito com amor. 10.000 vezes pôs comida na mesa e ficaria sem comer pra eu me alimentar. 20.000 vezes esqueceu da sua vida pra cuidar da minha. 50.000 vezes rezou pra eu chegar inteiro em casa e só dormiu quando me ouviu entrar. Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1.000.000 de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses. Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1.000.000 de vezes por ter sido com você 1.000.000 de vezes por ter sido com você 1.000.000 de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses. Lentamente vai respirando, soltando o ar. Sem pressa. Começa a perceber a pontinha dos seus dedos, dos pés. Vai sentindo a sola do seu pé. Vai sentindo as suas pernas, coxas, glúteos, costas, ombros, braços, pescoço, músculos da face, a língua. E no seu tempo você abre os olhos e volta aqui. A sistêmica é algo difícil de explicar, porque eu preparei vários exercícios e o que me tocou de fazer aqui nesse momento foi esse exercício de ajudar vocês a perceberem como as imagens mentais movimentam o nosso corpo. Para a gente perceber como o cérebro e mente está conectado e também para perceber que nós fazemos parte de um sistema que começou lá naqueles 9 meses. Tudo que nós trazemos para a escola, o que nós trazemos para a nossa profissão, o que nós trazemos para a nossa vida, vem daquilo que nós recebemos. A pedagogia sistêmica, estudar a pedagogia sistêmica, na verdade, é um privilégio. Porque um dos benefícios da pedagogia sistêmica é nos ajudar a nos alinharmos ao nosso sistema familiar. A olhar para ele de um jeito diferente. Nós trabalhamos o nosso próprio desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento dos alunos.
Lá na nossa época, quando nós nos formamos, imagina se falar de inteligência emocional, desenvolvimento emocional para os professores. Imagina. Mas hoje em dia, isso já não tem mais como fugir, isso é necessário, isso é urgente. A pedagogia sistêmica, enquanto ensina, também nos molda. Nos molda na nossa relação com os nossos pais, na nossa relação com a hierarquia, no nosso posicionamento na vida. E hoje, eu quero concluir o nosso encontro num profundo silêncio. Eu quero que você revisite aqueles 9 meses, a sua primeira casa, o seu primeiro sistema. Era ali banhado numa água quentinha, onde você ouvia um barulho lá longe, a voz de uma mulher, umas batidas, que eram as batidas do coração dela, o movimento corporal dela, você balançava ali dentro junto com ela. Eu vou deixar para você hoje, para você revisitar esse espaço, revisitar essa relação com essa mulher, que é uma mulher comum, que erra, que acerta, que te ofereceu o que ela tinha com a consciência que ela tinha naquele tempo. Porque ela também recebeu de um outro sistema, de outra mulher, o que aquela outra mulher, a sua avó, tinha, com o que ela tinha, e ela fazia o melhor com a consciência que ela tinha naquele tempo. Porque a sua avó também recebeu da outra mulher, a sua bisavó, o que ela podia dar. Somos todos humanos, nós erramos, nós acertamos. Ampliar a nossa consciência sobre isso tira da gente uma mochila de pedra que muitas vezes nós insistimos em carregar. Então, no seu movimento silencioso de hoje, eu vou pedir para você revisitar a sua mãe e no silêncio, fazer uma profunda reverência e gratidão a ela. Então, eu vou pedir para você, que está conosco ainda, abaixa aqui o seu queixo em direção ao seu corpo, no seu silêncio, no seu coração, simplesmente diga para sua mãe assim: eu sou grato pela vida que você me deu. E com essa vida, eu sirvo a educação através do meu trabalho. Eu sou imensamente grata. Sou imensamente grato. Minha mãe. Não quero dar muitas explicações sobre isso hoje, eu quero deixar vocês nesse silêncio. Amanhã, quando nós vamos estudar sobre os alunos e as dificuldades de aprendizagem, nós vamos entender um pouquinho mais por que revisitar esse lugar com a mãe. Que muitas vezes os nossos alunos estão expressando na escola aquilo que aconteceu aí nessa relação, aquilo que acontece nessa relação. Então, hoje eu deixo de convite para vocês revisitarem esse espaço, tá certo? Eu agradeço vocês, cada um de vocês. Hoje eu vou terminar no silêncio, tá? Muito, muito, muito obrigada pela confiança, muito obrigada. Eu escolho ver cada um de vocês aqui amanhã às 20 horas. Mulheres comuns são especiais porque são comuns. Uma alegria ter vocês aqui. Tchau, tchau.